Blitz do Consumidor. É a Blitz do Consumidor com o nosso amigo Elton Renê, que já está por aqui. Terça-feira, como a gente sempre faz, traz uma temática voltada ao consumidor. E aqui no nosso Manhã da Gente, a gente está recebendo ele, Elton Renê, que é especialista em Direito do Consumidor, que vai tirar várias dúvidas sobre vários assuntos. Mas hoje, a gente selecionou operadoras de telefonia. Dificuldade de atendimento e de solução para os nossos problemas. Ou aquela questão de tá importunando muito ali, tá enchendo o saco aquelas ligações. Tudo isso a gente vai tirar dúvidas a partir de agora. Elton, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, doutora, bom dia a todos os telespectadores. Vamos falar sobre o saque, né? Vamos falar sobre o direito do consumidor. Exatamente. Pessoal aí de casa quer tirar alguma dúvida? O telefone para contato é esse, 3262-0404. Você liga, manda sua mensagem de áudio, mensagem de texto, que a gente faz questão aqui de colocar a sua pergunta, a sua dúvida para o nosso convidado aqui, Elton Renê, tá bom? Aproveita esse momento aí. Qualquer assunto, inclusive dentro desse assunto que a gente está trazendo hoje sobre operadoras, você pode ficar à vontade também, tá bom? Elton, a gente sempre fala, primeiro, como diz, a questão de chamadas de operadoras. É muito, digamos assim, qualquer momento elas estão ligando, qualquer horário, repete 2, 3 vezes. Como é que fica essa situação para o consumidor que não quer receber aquele tipo de chamada? Bem, a gente tem que saber separar as duas situações. Uma questão do saque, né? Que o saque é o serviço de atendimento ao consumidor, que é aquele serviço que o consumidor liga quando ele tem algum problema com a operadora ou com qualquer outro tipo de empresa que utiliza desse serviço de saque, que naturalmente ele tem que ser gratuito para o consumidor. E tem o telemarketing, que eu acho que é o que você acabou de falar agora, que é o que às vezes chega a importunar o consumidor em determinados horários, né? Veja bem, Sabina, tem uma lei, inclusive aqui no estado da Paraíba, que funciona muito bem, que é o não perturbe. O consumidor pode fazer uso dessa lei, ele pode participar de um cadastro, né, no site, se não me engano, é do PROCON estadual, ele vai lá, faz o seu cadastro, informando que não quer receber determinadas ligações naquele telefone. Então ele cadastra o telefone dele para ele não receber qualquer tipo de ligação de telemarketing. Aí sim, a empresa é obrigada a cumprir exatamente esse cadastro. Se ela não cumprir, se ela entrar em contato com o consumidor, aí sim o consumidor pode, porque aí ele já fez um registro público daquilo que ele não deseja, então ele pode naturalmente adentrar na justiça e pleitear até danos morais, se for o caso. Essas empresas de atendimento direto ao consumidor, quando elas retomam depois para saber se você gostou ou não do atendimento, esse tipo de situação também é comum acontecer? Elas sempre retornam para você, você está lá entrando, resolveu a sua situação, fez aquela ligação, deu lá a sua reclamação, tudo bem, depois elas retornam para você para saber se deu certo, se não deu, e fica lá o tempo todo querendo que você avalie o atendimento. Nós, como consumidor, deveremos fazer essa avaliação? Não, essa avaliação ela não tem um caráter obrigatório, né? A empresa ela pode até solicitar, pedir ao consumidor se ele pode fazer alguma pesquisa de satisfação de qualidade, né? Geralmente acontece nesse naipe. Mas o consumidor não é obrigado de forma alguma, ele pode inclusive finalizar aquela ligação naquele exato momento. Não desejo, pronto, acabou, não tem o que se discutir. A gente só tem que saber separar, né? O que é a obrigação das empresas e o que é apenas uma benfeitoria ou até mesmo um serviço gratuito ou até mesmo um pedido da própria empresa junto ao consumidor. Geralmente eu faço, eu não vou mentir, que eu participo de qualidade, porque às vezes a qualidade é muito ruim e eu informo, olha, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Até porque às vezes a empresa ela se subsidia de informações dos consumidores até para aprimoramento daquele serviço que é oferecido para o mesmo. E o serviço de atendimento ao consumidor funciona? Tem que funcionar, né, Sabrina? O serviço ele tem um caráter obrigatório. Então, assim, a empresa que tem um saque, aquele saque, o serviço de atendimento ao consumidor, não é porque a empresa é boazinha, não, é porque nós temos uma lei que trata disso. Na realidade, é um decreto, é o decreto 6523 de 2008, chamado popularmente Lei do Saque, né? Essa Lei do Saque que nós chamamos, que nós sempre defendemos, que nós sempre informamos aos consumidores, ela simplesmente traz para o consumidor a possibilidade do consumidor fazer sua reclamação, seja de qualquer empresa, porque toda empresa que se trabalha junto ao consumidor, ela tem que ter um saque. E esse saque, olha só, ele tem que funcionar 24 horas por dia. Ele não pode dizer assim, ó, nós só funcionamos até 8 horas da noite, não. 24 horas por dia, de acordo com o decreto. Não tem que se discutir, é um decreto federal e tem que ser cumprido. E, evidentemente,
dentro daquele saque, no primeiro menu de opção, já tem que estar a opção de cancelamento de qualquer tipo de serviço e atendimento do consumidor junto a um operador. Porque muitas vezes, quando você liga para um saque, quem é que vai lhe atender? É um robô, é um serviço robotizado e você vai seguindo geralmente aqueles menus que eles estão informando. É chatíssimo isso. É horrível, porque burocratiza, demora um pouco. Não dá nem pra gente brigar, né, com a pessoa. Uma pessoa como eu que, né, geralmente tô indo ali atrás de uma confusão mesmo pra resolver algum problema. Aí tá lá o robô. Você vai até de terapia, né? Você vai até de terapia. Exato. Como é que eu vou me chatear ali com o robô? Dizer, olha, você trabalha direito? Como? Mas olha, condição. veja bem, a lei ela garante ao consumidor, já no primeiro menu, a opção dele já ser transferido para um operador. Isso. Aí você me pega nesse assunto das telefonias, né? Qualquer empresa. Tá. Qualquer empresa. Porque você tem vai lá problema no com cartão de botãozinho. crédito? Você tem também. Você é problema com telefonia? A mesma situação. É problema com outro tipo de serviço junto ao consumidor que precisa do saque? Mesma situação. O decreto, ele é amplo e restrito para qualquer tipo de serviço oferecido no mercado de consumo. A chateação que eu acho é porque, por exemplo, no caso de telefonia, aperto 1 para não sei o quê, aperto 2 para não sei o quê, aí o 9 é que vai transferir a ligação geralmente é o 9. para um atendente, né? Mas você aí tem que escutar todo aquele menu. Depois de eu fazer todos os números, escutar tudo, ainda vou no 9 para mais meia hora para um atendente vir. Eu vou dar uma dica. Geralmente, naturalmente é o número 9. Naturalmente é o número 9. Quando eu ligo para um saque, sabe, né? Eu já é o famoso bizu. Você já digita o 9. Quando ele começa o menu, você 9. Vai direto. Na hora que der bom dia, você já vai lá no 9. Bom dia o quê, rapaz? Toma um 9 aqui. Aí você já chama o operador. O importante é que o consumidor saiba que, dentro daquele sistema de saque, além de o consumidor ser transferido automaticamente no primeiro menu, quando solicitado, evidentemente, não pode se passar nem sequer mais do que 60 segundos para transferir para um operador. Então, o consumidor tem que saber disso direitinho. Exatamente. Aí eu quero que você me dê essas orientações. Além de não ter passado só esse tempo aí, é mais de 10 minutos, às vezes 9 minutos, 5 minutos, como que eu posso garantir dentro das leis que aquilo ali eu vou ser ressarcida na questão do tempo que eu perdi para tentar resolver aquele meu problema? Boa! É aí que está o pulo do gato que a legislação dá para o consumidor. Veja bem, quando você faz a ligação junto a um saque, você basta utilizar desse serviço, obrigatoriamente, todos os saques, sabe? Todos os saques, ele tem que fornecer ao consumidor um protocolo de atendimento. E o que é o protocolo de atendimento? Muitas pessoas não entendem o que é o protocolo. É apenas um número. Não, ele é uma gravação. Eu nem gosto de anotar. Olha aí, tô errando. Mas você pode solicitar que seja enviado para você para o seu número de telefone. Não sabia. Eles são obrigados a informar isso a você. Então você pode mandar para o meu número de telefone, eles têm que mandar para o SMS. Porque já fica mais prático para você. Isso. Porque já imaginou você decorar, assim, tipo 12, 15 números que é um protocolo? A caneta e o papel não tá nem perto quando eu tô ligando para reclamar. Tá não. A única coisa que a gente não acha é exatamente caneta e papel nesse exato momento. Mas você pode solicitar. Eles têm a obrigação de enviar para você sobre qualquer tipo de informação, seja e-mail, seja SMS, mas eles têm a obrigação de enviar para o seu número de telefone. Aí vamos supor, um saque, de repente finaliza, acaba a ligação, cai a ligação. Sim. Eles são obrigados a retornar para você para continuar. Não retorna nunca. Pois, por isso que é interessante e é importante que o consumidor, no momento que começar a falar com o operador, Sabrina, ele já solicitar o protocolo de atendimento. Porque o protocolo de atendimento, ele não é só solicitado no final, não. Aliás, ele não deve ser solicitado no final. Ele deve ser solicitado exatamente no início para evitar esse tipo de desafio. Sabe quando é que eles retornam? Quando querem oferecer pacote de promoção. Seu plano está mudando. Aí eles ligam. Eles tocam até WhatsApp com você. Exatamente. Amigo para sempre, né? Forever. Exatamente. Né? Olha, o pessoal aí de casa, aproveita esse momento, tira todas as suas dúvidas. O que é que você tem aí para discutir com relação à operadora de celular a qual você está? Qual é a coisa mais chata que acontece com você? Vem tirar a sua dúvida aqui, o telefone é esse, 3262-0404 é o WhatsApp. Pode mandar mensagem de áudio ou mensagem de texto, mas tire sua dúvida. Meta bronca. E aí você, exatamente, meter bronca, aproveitar aqui, viu, pessoal? E aí você já me traz uma questão muito importante que é essa conversa que depois a operadora pode ter, uma gravação. Mais do que uma conversa, é uma gravação. É uma gravação. E quanto tempo isso aí demora? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Essa gravação está disposta ao consumidor
em até 90 dias. Então, é um tempo extremamente razoável, Sim. caso o consumidor ele venha pleitear algum dano material e moral, e o consumidor pode solicitar que essa gravação seja enviada para ele também, através de e-mail ou qualquer outro tipo de envio de mensagem. O importante é, o consumidor tem direito ao registro daquilo que fez a reclamação. E a operadora, o SAC, enfim, qualquer tipo de empresa que utilize desse serviço, é obrigada a fornecer ao consumidor sem nenhum custo adicional. Exatamente, tá vendo aí? E vem aquela outra pergunta que é comum de todo mundo. O plano de fidelidade, quando você faz para uma operadora, e de repente, em 2 meses, você não está mais satisfeito com aquilo ali. Como é que você pode mudar isso? Porque tem empresa que diz que só... É o meu caso, que toda vez que você vem aqui, eu tenho história, né? Eu tô com esse problema atualmente, Mas é bom, eu quero porque cancelar. é empírico, o negócio aqui é empírico, né? Exato, é porque é o dia a dia do povo, todo mundo passa por isso. Eu dia. quero finalizar, eu não quero mais esse plano, e simplesmente disseram que eu tenho que pagar uma multa de R$500. Olha, naturalmente, há de se observar o respeito ao contrato assinado, beleza? Mais do que o contrato assinado, o respeito aos direitos consumeristas. Então, assim, não é razoável para o consumidor que ele assinou um contrato de fidelidade, não é razoável que dentro desse contrato há uma nítida má prestação de serviço, não seja só na questão da telefonia em si, mas TV a cabo, você instala a TV a cabo, não funciona na sua região, não funciona. Aí você assinou lá um plano de fidelidade de 1 ano, olha só. Isso. 1 ano você pagando sem assistir absolutamente nada. É razoável isso? É claro que não. Por isso que o consumidor tem que fazer uso desses mecanismos como a lei do SAC. A lei do SAC, ela protege o consumidor efetivamente. Então o consumidor, no caso das operadoras, por exemplo, de telefonia, teve esse problema, o seu telefone não funciona em determinado horário, não funciona em determinada região. A internet não pega, não. O plano não Choveu, funciona. O pacote, plano... pronto, ok, não tem problema. Choveu, não pode botar a culpa em São Pedro, né? Então, a operadora, ela tem sim que ressarcir o consumidor de uma forma ou de outra. Não consegue ressarcir, não consegue compensar, aí não tem jeito. Se o consumidor quiser cancelar o contrato, Sabrina, ele pode fazer isso de pleno direito. Inclusive, vamos lá, se a gente olhar pelo outro lado, a quem deu causa ao cancelamento, nesse caso, foi o consumidor ou foi a operadora? Eu acho que foi a operadora. Então, quem deveria pagar a multa? É o consumidor ou a operadora? Seria a operadora, né? Porque ela causou aquele cancelamento de forma indireta, pela má prestação de serviço. Exatamente. Então não tem o que discutir. Não funcionou, entre em contato com a operadora. Nesse caso, a operadora de celular. E se ela não quiser cancelar aquele plano por conta da má prestação de serviço notória, porque o consumidor, nesse exato momento, já deve ter ligado várias vezes para o SAC, já deve ter reclamado vários protocolos e tudo mais. Isso, que aquela promessa vai aumentar o seu bônus e nada. Não resolveu? Solicite sempre o número de protocolo e pode adentrar em algum órgão de defesa do consumidor, seja de forma administrativa ou até mesmo na justiça para pleitear danos materiais e danos morais, se for o caso. Exatamente, pessoal. Olha, aproveita essa oportunidade, faça a sua pergunta, tire sua dúvida e deixa eu te dizer, é um programa muito esclarecedor, o Blitz Consumidor é para isso. Porque tem muita gente que falta o incentivo de levar isso até a justiça, de levar isso até o PROCON, porque diz, mas chegar no PROCON vai demorar, aquela coisa toda, enfim. Aí joga para Deus, né? Deixa que Deus resolve. E a empresa é quem ganha e você fica lesado. Eu acho assim, nós temos já muitos mecanismos, Sabrina, de defesa e de proteção consumerista. O consumidor hoje não pode reclamar sobre informação. Tem informação para todo tipo de gosto. O que falta mesmo é esse ímpeto, então essa educação de procurar os seus direitos, seja nos órgãos de defesa do consumidor, ou seja até mesmo na justiça. Exatamente. Vamos à pergunta pessoal aí de casa? Vamos dar prioridade a quem tem dúvidas? Vamos lá, bom dia. Gostaria de saber se as operadoras podem oferecer créditos com validade menor de 30 dias. Não conheço esse tipo de normatização por parte das operadoras. O menor valor que eu conheço, o menor valor de tempo que eu conheço é de 30 dias. Até porque o nosso mercado, né, na questão de faturamento, na questão de contagem de tempo, tudo se baseia em cima dos 30 dias. Então, eu acho meio estranho se uma operadora fazer isso com o consumidor. Qual a razão dela dar crédito apenas de 30 dias? Até porque os créditos eles podem ser, inclusive, esticados caso o consumidor ele não utilize em determinado momento, quando ele faz aquela recarga, que é no caso dos planos pré-pagos. Então, se uma operadora fizer isso, é alguma coisa estranha. O que eu acho muito estranho nessas operadoras é quando elas oferecem pacote com internet, com acesso ao WhatsApp, por exemplo, ilimitado.
o que na verdade não é ilimitado. Porque Não é qualquer ilimitado. problema, não, porque qualquer problema você não acessa mais o WhatsApp. Como que a gente pode fazer sobre isso? Pois é, vai recair naquilo que eu falei agora há pouco tempo, a má prestação de serviço, né? Então não tem outro jeito. O consumidor não adianta só pegar o seu celular e fazer, poxa vida, não funcionou de novo, outra droga de operadora cheia, não. Você tem que entrar em contato com ela mesmo e, através do saque, você fazer a sua reclamação. Perdão. É uma semana de gripe, minha filha. E, ó, eu passei de um jeito. Então, vamos lá, aí fica o gogo. Então não tem jeito. Não tem jeito. Tem que fazer a sua reclamação e registrar o seu protocolo de atendimento. Não resolveu? Você pode pleitear os seus danos materiais e morais, se for o caso. Agora, o consumidor ele tem que fazer a sua parte. Não tem que esperar que algo sobrenatural venha acontecer a seu favor. E atrás, pessoal. Vamos lá colocar mais um telespectador aqui, mais uma pergunta na tela? Tem gente querendo fazer pergunta. Elton, tem uma dúvida. Quem eu posso procurar para se queixar de um problema que eu tive com minha operadora? O primeiro momento é uma pergunta parece trivial, né? Mas muita gente tem dúvidas sobre isso mesmo. Procura primeiro quem? Procurar quem? Naturalmente é o próprio operador. Né? A lei, ela garante alguns direitos aos consumidores, evidentemente, mas ela também dá chance para o operador ou para o fornecedor, melhor dizendo, resolver o problema do consumidor. Sim. Geralmente, um problema, quando ele é estabelecido, ele tem um prazo legal para ser resolvido em até 30 dias, Sabrina. É um prazo legal que se dá certo. E, evidentemente, se a empresa não resolver esse problema no prazo máximo estabelecido, que geralmente é de 30 dias, pode ser menor sem nenhum problema. E se ela não cumprir com esse prazo que ela mesmo determinou ou que ela combinou com o consumidor, ao consumidor aí sim ele pode pleitear os seus danos materiais e morais. Ele pode procurar o seu direito dentro de um órgão de defesa do consumidor ou até mesmo na justiça. Mas o primeiro passo sempre é procurar a empresa. Por quê? Porque se ele for a um órgão de defesa do consumidor, qualquer operador de qualquer PROCON aqui no estado da Paraíba, qualquer Brasil, em todo o Brasil, melhor dizendo, ele vai primeiro ligar para a operadora. Ele vai ligar para a operadora e vai procurar saber qual foi o problema que teve com o consumidor. E a operadora vai pedir um prazo. Então, para você diminuir esse espaço-tempo, ligue primeiro para a operadora. Solicite o protocolo de atendimento através do saque, do Serviço de Atendimento ao Consumidor, e espere a solução. Não resolveu? Procure os seus direitos. Exatamente, que aí seria o segundo passo, o Claro, PROCON. porque aí você tem tudo registrado já. Isso. Você tem o número de protocolo, você tem uma Já gravação. tentou, você fez o seu papel, tentou, mas ninguém lhe deu resultado, é verdade. Claro, aí você já está subsidiado para você pleitear o que você achar de direito dentro até da mesa da justiça. É verdade, e eu vou falar daqui a pouquinho sobre esses detalhes mesmo, quando a causa chega diretamente, o que é que o consumidor pode ganhar, né, nesse sentido aí, para a gente dar um entender que resolve, que tem solução. Vamos a mais uma participação, deixa eu ver aqui na tela. Sabrina, liguei para a operadora e cancelei meu plano, mas elas continuam me fazendo cobranças. Já fui pessoalmente e eles não resolvem. O que é que eu posso fazer agora? Chato, né? Isso, né? Chato. É. Já aconteceu comigo isso também, né? Você fica meio que você perde até a paciência, às vezes, né? Já aconteceu de receber 5 dias corridos, a pessoa ligando, olha, tem uma dívida aqui, não, já foi pago, né? E eles não deram baixa. Evidentemente, né? É um importuno, está sendo importunado o consumidor. Sim. E ele pode, efetivamente, na hora dele fazer a reclamação, no momento que ele está recebendo a ligação, ele pode solicitar um protocolo também. Olha, eu quero protocolo de atendimento, eu quero fazer uma reclamação exatamente contra isso. Eu não devo, já enviei, que muitas das vezes acontece o consumidor, já tem enviado, inclusive, os comprovantes de seus pagamentos e não foi dado baixo. Então, o consumidor ele tem que ter esse registro daquilo, porque ele pode pleitear danos morais, né? E outra coisa, a operadora aí, se está cobrando, depois de um certo tempo, ela quiser colocar no sistema negativado ali e aí é pior ainda, Pior, né? porque você colocou dentro de um registro público, né? Quando você coloca nessas listas Serasa e SPC, é um registro público e o consumidor ele pode sofrer alguma sanção no mercado em geral. Imagina, você vai em uma loja, aí de repente você vai fazer algum pagamento, você não vai participar da compra, você não vai ser aceita a sua compra. Por quê? Porque você está negativado em algum órgão de proteção do crédito. Aí tá lá o nome de tua operadora. Não dá raiva, exato, não. Sabe dá raiva, só? não. Não, meu Deus do céu, Jesus então, amado. o consumidor, dentro desse contexto, se ele pagou suas continhas, tudo certinho, tem os comprovantes, enviou para a empresa no momento que ela solicitou, não tem chorumela. A empresa ela pode responder na justiça por essa falta gravíssima junto ao consumidor. Aí, falta gravíssima. Vamos lá, pessoal. Vamos ficar conhecendo os nossos direitos. Tem mais perguntas. Eu sei que tem muita pergunta, pessoal de casa querendo interagir. Vamos aproveitar, viu? Não coloquei recarga no meu chip.
e a operadora cancelou, sem nenhum aviso prévio. Eles podem fazer isso? Veja, não, eles têm que informar o consumidor. Geralmente a operadora ela sempre faz, isso é no caso dos contratos pré-pagos, né? Eles informam, eles têm a obrigação de informar o consumidor. Mas existem planos e mais planos. Existem planos que é de 30 dias, 60 dias, 90 dias. Uma dica, o consumidor deve estar atento ao plano que ele contratou junto com aquela operadora. Mas isso não quer dizer que ela não deve informar ao seu consumidor sobre o término daquele crédito. Geralmente o crédito ele é suspenso. Geralmente o crédito é suspenso e o consumidor ele pode reaver o seu crédito numa nova recarga. O bom mesmo é o consumidor ligar para a operadora através do saque e procurar saber sobre o seu contrato, aquilo que tem a ver com aquilo que foi contratado, com o seu serviço de operadora, seja pré-pago ou pós-pago. Nesse caso é o pré-pago. A operadora ela é obrigada a enviar ao consumidor a cópia dos seus direitos e deveres dentro daquela relação contratual. Muito bom você falar sobre isso, porque também tem aqueles planos que te dão, né, lá aquele pacote todinho e de repente você utilizou todo e ainda não acabou o mês. E você ficou sem aquela internet. O que fazer? Geralmente eles têm serviços que, como eu falei, que informam ao consumidor sobre, digamos, é um medidor de pacotes de dados, né? O bom mesmo é o consumidor entrar em contato com esse operador e procurar saber como é que funciona essa informação junto a ele. É claro, evidentemente, ele solicita isso através do saque, através do contrato de prestação de serviço da operadora junto com ele, para que ele possa se subsidiar. Porque caso ela não venha cumprir aquilo que está no contrato, evidentemente, ele pode pleitear seus danos. E aí, aquela pergunta que a telespectadora fez e que a gente acabou ali dentro do contexto de como resolver diretamente, se resolve mesmo de fato, e principalmente essa questão de indenização por danos morais e aquela coisa toda. Como é que funciona isso dentro do sistema do PROCON? Por exemplo, a gente vai lá, aciona, depois de o sistema de atendimento ao consumidor ter toda a negociação, ali não deu em nada e de repente eu preciso realmente de fato, para poder não me sentir tão lesionada na situação, encontrar uma solução pelo PROCON. O procedimento para isso, como seria? Diga-se passagem, nenhum PROCON no Brasil ele resolve problemas de demanda judiciais. É bom que se diga isso, ele só resolve problemas administrativos. Tem um problema aqui, um problema pontual, tal, resolve aqui administrativamente, resolve, pronto. Então vamos finalizar aqui. Porém, existem muitos casos em que só a solução administrativa ela não é viável, né? Existe sim uma negativação injusta do consumidor, existe a perda, por exemplo, você perdeu uma oportunidade de uma compra de um imóvel ou de algo extremamente sério para você, porque o senhor não estava negativado de forma injusta. Ou seja, fiquei prejudicada. Efetivamente você ficou prejudicado. Então, nos órgãos administrativos não resolve. Então, qual é a dica que nós damos? O contrato um advogado, através da defensoria, você pode sim pleitear um dano maior, um dano material, um dano moral, através do judiciário, porque dentro de PROCON você não resolve isso. Então, se o seu caso junto com o seu fornecedor for um caso que venha a se desaguar a um problema de ordem maior, que venha a ter a substância do dano material e moral, não tem para onde correr. Você tem que adentrar exatamente através da justiça, ou através de um advogado particular, ou através mesmo da defensoria, porque os órgãos de defesa do consumidor, nesse caso, não podem ajudar. Exatamente, perfeito, perfeito. Vamos a mais uma pergunta para a gente finalizar aqui, porque dá vontade de conversar sobre muita coisa, né? É o dia a dia. Deixa eu ver. Bom dia, Elton e Sabrina. Sofri uma cobrança indevida e paguei sem querer. O que é que eu posso fazer para ter meu estorno? É comum. É comum. É muito comum, pessoal, viu? E pagar sem querer acontece. Exato. Quando você às vezes confunde a conta. Isso, você paga e depois olha, mas rapaz, eu não devia ter pago isso não. E olha que interessante na pergunta, sofri uma cobrança indevida. Indevida. Sofreu uma cobrança indevida e ainda por cima ele pagou de forma enganada, né? Porque ele foi levado a quê? A erro. O consumidor foi levado a erro. Veio uma cobrança indevida, ele não devia nada a ninguém, pagou. Olha o que o código diz. O código ele fala que além dele receber em dobro aquilo que ele pagou indevidamente, ele pagou uma conta indevidamente, ele recebe em dobro. Não tem o que discutir. É taxativo o código nesse sentido. Evidentemente, ele pode pleitear danos morais, né? Se você foi negativado por uma conta inexistente que você não devia e, além de tudo, você pagou de forma errônea, evidentemente, o consumidor ele pode pleitear seus danos morais na justiça, através de um advogado privado
ou através de uma defensoria pública. Exatamente. Mas ele não pode ficar calado, ele tem que ir atrás mesmo, né? Que orientação bacana. Justamente isso. A gente aqui está incentivando você a buscar os seus direitos, Sim. porque está dentro do seu direito. Elton, muito obrigada, viu? Por sempre você estar disposto aqui a debater tantos assuntos importantes e responder o pessoal aí de casa. Nessa gentileza, eu só tenho que te agradecer, viu? E deixa aí os minutos finais para seus esclarecimentos e onde a gente pode te encontrar, porque o pessoal, ele sai daqui, ele vai responder no Instagram. Respondendo. Nós temos o nosso instituto, né? Isso aqui é uma parceria que nós temos com o Instituto do Consumidor. Então, o consumidor que quiser entrar em contato com o nosso instituto, está lá. @Instituto do Consumidor, nosso Instagram oficial. Temos uma equipe que fala através de direct, faz consulta, faz orientação. É bem legal esse serviço junto ao consumidor, porque a gente já utiliza a ferramenta de resposta social, que são as redes, né? Sim. Hoje em dia, as redes sociais, e já transforma ela como um balcão de atendimento junto ao consumidor. Perfeito. Então, assim, você não precisa nem de aplicativo especial, nem um app especial. Através do Instagram, você já pode fazer sua pergunta através do nosso @Instituto do Consumidor. E também o nosso Instagram pessoal, né? Posso fazer meu mexão pessoal, né? @EltonRenê. Me ajuda aí, me siga, que aqui, gente, quando eu saio daqui, é muitos seguidores aí que vem. Então, Xuxa aí do Sertão, nos ajuda aí. Meu Deus do céu. Me ajuda. Obrigada, viu, Elton? Obrigada mais uma vez. Pessoal, essa foi a nossa Blitz do Consumidor, que tem toda terça-feira. Então, terça-feira que vem, mais um convite aí pra gente tirar qualquer dúvida a respeito dos nossos direitos do consumidor. Mais uma vez, obrigada, Elton. Bora. E você aí de casa, próximo bloco.